Olá, caríssimos e amados irmãos, paz e alegria no Espírito Santo a todos vós que hoje escutam esta reflexão do Evangelho. Vós tendes um só Pai que está no céu, vosso guia é um somente, é o Messias. Ouçamos o Evangelho que está em Mateus 23, de 1 a 12. Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares na sinagoga. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eles falam e não praticam. Jesus falou às multidões e aos discípulos, dando orientações para eles de como que a comunidade cristã ela deve se portar diante do mundo, na sociedade. Os mestres da lei, aqueles que conhecem as escrituras, as leis, os profetas, os fariseus, que têm autoridade aqueles que interpretam a lei, que interpretam para o povo, para que o povo viva a lei de Moisés. Jesus não tira a autoridade deles, de forma nenhuma. Jesus diz assim: deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, porque alguns têm uma observação e receberam autoridade para isso, e Jesus respeita aquela autoridade que é divina. E é importante a gente saber respeitar a autoridade, a legítima autoridade constituída, porque também nós vivemos um momento de tanta, às vezes, anarquia, onde as pessoas não respeitam, né? Não respeitam nem pai, não respeitam mãe, não respeitam as autoridades legitimamente constituídas. Cada um quer fazer do seu jeito, cada um quer fazer do seu modo, criar sua própria igreja, criar sua própria religião, ou conduzir a sua vida sem referência nenhuma, sem raízes, sem referência e sem ingência, né? Às vezes não querem ser orientados por ninguém. A própria pessoa acha-se no direito de fazer o que quer da sua vida. Não que as pessoas não devam ter autonomia e liberdade, mas nós precisamos também de autoridade, de normas, de regras, de leis, porque senão vira uma anarquia, não é? É a água que os dois leitos do rio que dão um direcionamento para que a água corra e possa banhar onde ela passa e chegar ao seu destino, que é o mar. Agora, senão, ela fica espraiada, ela não corre para lado nenhum, se ela não tiver o leito dos rios. Por isso, Jesus diz: deveis fazer e observar tudo o que eles dizem,
Mas, aí que vem, não imiteis as suas ações. Eles ensinam correto, mas às vezes as ações deles não têm coerência, são incoerentes. Eles falam e não praticam. Veja como é que a comunidade cristã, nós que somos cristãos, nossa prática deve, irmãos, estar em consonância com aquilo que a gente fala. E a fala nossa deve estar em total concordância com as nossas ações. Aí que uma autoridade peca. Uma autoridade é respeitada quando ela fala e pratica. Senão, nós podemos falar uma coisa e depois, na prática, viver outra, e nós perdemos a credibilidade. Hoje, muitos pais também não têm mais credibilidade com os filhos, porque nem sempre eles falam e não praticam. E nós, padres, também podemos perder a nossa credibilidade diante do povo, porque falamos uma coisa e fazemos outra, e assim qualquer autoridade, seja ela qual for. Veja a responsabilidade que deve ter uma pessoa que assume uma determinada função. Se é pai, se é mãe, que é uma das maiores missões que um pai recebe, que um homem recebe, ser pai, que uma mulher recebe, ser mãe, e também outras funções dentro da própria sociedade, que devem ser olhadas com carinho, respeitadas, mas esta autoridade assumida possa se tornar também responsável, ter essa responsabilidade de falar e praticar, porque senão nós amarraremos pesados fardos, colocaremos nos ombros dos outros, mas nós mesmos não nos dispomos a movê-los nem sequer com o dedo de Jesus. Aí vive de aparência, vaidade, fica preocupado com coisas menos importantes e acidentais e esquece do essencial. Nós não podemos esquecer daquilo que é essencial, senão ficamos preocupados com coisas acidentais. Faixas largas, trecho da escritura na testa, nos braços, põe roupas largas, gosta de lugar de honra nos banquetes, nos primeiros lugares, de ser cumprimentado nas praças, de ser chamado de mestre. E nosso mestre é Jesus, nosso guia é Jesus. Nós somos todos irmãos. Nosso Pai é Deus, aquele que está no céu. Nosso guia é Cristo. E o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. E quem se exaltar será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Todos vós sois irmãos. Somos irmãos, cujo mestre e Senhor é Jesus, é o Pai, que nos conduz no seu Filho Jesus Cristo, que é Deus, na força e no poder do Espírito Santo, que nos gerou para uma comunidade viva e uma comunidade de vida, na qual nós somos todos irmãos. Que o Senhor nos dê essa compreensão da sua palavra, para que nós possamos vivê-la, praticá-la no nosso dia a dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até segunda-feira, se Deus quiser. Um abraço carinhoso do Padre Reginaldo a todos.